A maior discussão que você vai ver no YouTube, no TikTok e qualquer outra comunidade versus Battle é quem venceria, Fahrenheit ou Lucifer. E é nesse duelo que pediram de vocês, muitas pessoas me pediram nos comentários. Finalmente, depois de tanto tempo, a discussão de quem realmente vence está nesse vídeo. Tenho certeza que os comentários vão ser muito fervorosos nesse vídeo, tenho certeza. Mas bora aí ver quem realmente venceria, que eu vou te dar essa resposta, cara. Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago Gustavo mais e um duelo. E hoje estamos aqui com um duelo, um dos duelos mais polêmicos que você vai ver nesse canal. Eu acho que tá entre os 5 duelos mais polêmicos aqui no canal que eu vou fazer. Um dos duelos mais pedidos também aqui do canal, Fahrenheit contra Lucifer Stark. Cara, foi tantos pedidos que eu tinha que analisar os dois personagens direito, ler HQs que eu nunca li do Lucifer, reler algumas HQs que eu li do Lucifer, ler de novo do mangá do Mineco, ver o jogo, tudo mais, e montar toda uma hierarquia, cosmologia que eu já trouxe aqui pra vocês no canal. Se vocês não viram o vídeo da cosmologia e hierarquia, veja que ficou muito bom, e é muito importante você ver também, que lá eu explico tudo sobre o Mineco e a Fahrenheit também. Então veja esse vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer a resposta de qual, claro, né, minha opinião, do quem realmente venceria Fahrenheit e Lucifer Stark. Lembrando, se você quiser que eu traga o seu duelo mortal, qualquer personagem, seja de anime, quadrinho, mangá, livro, filme, série, comenta aqui embaixo, cara. Pode comentar aqui embaixo nos comentários ou me manda lá no Instagram. Tá passando aí pra vocês. Manda lá no Instagram, segue a gente lá, que eu também tô postando coisa lá também. E quem pediu esse duelo aí foi o Paulo César, me pediu aí Fahrenheit na sua forma verdadeira, né, no seu áudio, contra o Lucifer Stark. O Bel também me pediu aí Fahrenheit contra o Lucifer. Rimuru Necros também me pediu aí Fahrenheit contra o Lucifer. O Violet Void também me pediu aí Fahrenheit contra o Lucifer. Luffy de Rei também me pediu aí Fahrenheit contra o Lucifer. E por último também, Morgan Queen também me pediu aí Fahrenheit contra o Lucifer. E muitas outras pessoas também me pediram esse duelo também. Então vamos primeiramente começar com a Fahrenheit, né? No seu avatar, né? Ela tem a quase onisciência, existência abstrata, magia, deformação da realidade, a causalidade, manipulação do tempo e do espaço, consciência cósmica, manipulação da casualidade, manipulação da trama, manipulação do destino, manipulação da probabilidade, manipulação do vazio, manipulação do conceito, conceitual, né? Manipulação quântica, manipulação e também resistência à mente e também à alma, manipulação da lei, mudança de forma, absorção, adaptação e evolução, criação de avatar, interação não física, resistência em altas dimensões, imortalidade, regeneração, mesmo que a totalidade da sua existência seja completamente apagada e perdida, seja a sua existência ou da própria história, ela pode recuperar a sua forma apenas pensando. Apagamento da existência pode apagar seres da existência, usando então sua manipulação de enredo, manipulação também do próprio texto e também da informação, manipulação do vazio, manipulação também do próprio conceito, né? Os conceitos em si, conceitual, verdades vermelhas e verdades azuis também é uma forma de ataque dela também, de poder, né, das bruxas. E também nessa forma verdadeira que ela também tem todos os aspectos, habilidades, poderes em si, né, do que o seu próprio avatar, só que num nível muito maior. Qualquer outra forma de hierarquia possível, de camadas infinitas possível de Mineco. E além disso, nessa forma também verdadeira, né, no seu auge em si, ela existe além da existência dimensional. E é claro também onipresença. Lucifer Stark. Lucifer Stark, ele tem poderes e habilidades como o seguinte: existência abstrata. O Lucifer, basicamente ele vai muito além da sua forma física, incorporalidade, sentidos aprimorados, imortalidade. Ele não pode morrer por causas naturais, pode sobreviver a ferimentos e experimentos altos, né? E também tem um fator de cura impressionante, similar ao de um deus, e também pode renascer ou ressuscitar. Transdualidade, ele está além da própria natureza cósmica, espalhado por todo o multiverso, tipo o monstro do pântano, né? Que tem um verde também. Manipulação conceitual, criação, ele pode criar seu próprio cosmos graças à energia do Miguel Demiurgo. Apagamento da existência, ele pode apagar entidades cósmicas da própria existência. Distorção da realidade, manipulação do tempo e do espaço, manipulação do caos, ele também é capaz de sugar e também moldar a própria energia primordial onde tudo foi criado. Manipulação da matéria, manipulação da mente, manipulação da alma, manipulação dos sonhos, manipulação biológica, manipulação do vazio, manipulação da vida. Ele pode até mesmo criar
para dar vida também através do próprio cosmo. Mais próximo da morte, a causalidade. O Lúcifer ele transcende todos os limites normais conhecidos pela causa e o efeito, onde ele existe fora da casualidade. Mais próximo da casualidade limitada, selamento, mais próximo da energia, teletransporte, telepatia e também telecinese, mais próximo da luz, até mesmo luzes cósmicas, mais próximo do fogo, magia, quase onisciência, precognição, mais próximo do medo, anulação de poder, mais próximo da lei. Ele pode manipular as leis naturais das coisas, onde ele pode criar o próprio cosmo que contém leis específicas para cada ser. Existência além dimensional, ressurreição, ele pode se ressuscitar ou ressuscitar os outros apenas por a sua força e vontade. Viagem dimensional, análise de informação, ele pode analisar qualquer situação que esteja à frente dele. Desconstrução, ele também pode transformar qualquer coisa em pó com apenas um único toque. Ufa, meu Deus do céu, tantos poderes, meu Deus. E vamos aí então pro combate, né? Esse é um dos duelos mais pedidos aqui no canal, tá? Se não o mais pedido. Como eu falei, tá? Fahrenheit e Lúcifer são personagens muito recorrentes aqui no canal. E eu vou evitar de falar muito, tantas coisas sobre os dois feitos e assim vai. Porque eu já falei aqui, tá? Aqui no canal, tem vídeos aqui no canal pra isso. E mais sim, eu vou focar nessa análise aqui. Essa análise, ela vai ser pura vídeo de análise, tá? Pura a ideia em si de análise, como seria entre a luta e o duelo entre esses dois. E muitas das coisas que eu não vou falar aqui, tá, desse duelo, sobre Fahrenheit, tá, por exemplo, hierarquia, cosmologia de Umineco, eu já falei no vídeo aqui no canal recentemente que eu trouxe, tá, pra vocês. Só conferir aqui no card, aqui em cima no canto direito, que é muito importante vocês verem esse vídeo. Depois não me pergunte, como é que funciona o universo de Umineco, como é que funciona. Veja esse vídeo que você vai entender tudo de Umineco e da própria Fahrenheit também. Eu acredito que esse duelo seria muito parecido com o duelo que eu fiz recentemente também, do It, a coisa contra o Lúcifer. Quem viu, veja que tem muitas informações importantes lá também, tá? Porque eu acredito que seria um duelo muito parecido. Simples, como eu falei naquele próprio vídeo, Mike Cowell, quando ele começou a escrever a história do Lúcifer, ele afirmou que o Lúcifer ele transcende a trama e não está vinculado a nenhum escritor, e que ele criou a sua própria história, criou seu próprio multiverso e a sua própria totalidade, que foi comparado a The Presence. O Lúcifer, ele pode não ser todo poderoso da DC, tá? Pode não ser livre no sentido absoluto que ele sequer deseja. O Lúcifer, ele não pode nem ter chance de lutar contra o seu próprio pai, na minha opinião, tá? O que vemos nos quadrinhos da DC, The Presence está muito acima do Lúcifer. Assim como a Helena Belloc, a sobrinha do Lúcifer, ela é superior ao Lúcifer também, onde ela literalmente já trouxe o Lúcifer de volta com apenas um único toque, trouxe os poderes do Lúcifer de volta. Assim como o Lúcifer, a Helena Belloc, The Presence e todos os outros personagens em si, tá, da DC, são personagens focados e criados para uma história imensamente poderosas e importantes para o universo deles. A Fahrenheit, ela é algo que transcende a própria narrativa do criador, história, ficção e tudo. Lúcifer, desde muitos anos de HQs, solos, participações de outras HQs, ele já se mostrou não ser imune totalmente, tá, em coisas específicas. Por exemplo, imunidade ao destino. Uma das vezes que Lúcifer tentou provar que poderia destruir o livro do destino, do infinito, apenas para ver o livro que entregava sua mensagem, mesmo das cinzas. O Lúcifer, ele só queria sair, ele não podia escapar do plano da presença, então ele queria morrer de uma forma que não pudesse ser trazido de volta tão facilmente. E ele vai pro Destiny of the Endless, né, um dos Sandmans, que é o destino, e apaga o seu nome do livro do destino. E depois de fazer isso, ele morre. E ele só volta porque a presença estava perdendo poder, porque a humanidade não tinha mais tanta fé no Await, né, ou a presença, que é um dos muitos nomes dele que ele usa, né. E em vez de fazer um outro anjo ser o diabo, né, ou coisa ruim, a presença ela trouxe de volta o Lúcifer e fez com que a maioria das coisas nesse universo esquecesse o que eles fizeram. A presença ela perdeu tanto poder que não só ele não podia mais se manifestar fisicamente, mas seus anjos ficam, tá, com tanta fome na história ali, que começaram a comer uns aos outros, cara. E como eu falei muitas vezes aqui no canal também, tá, a DC, ela fornece livros, HQs e outros conteúdos dela, que eu sempre falo aqui, eu indico pra vocês, se quiserem comprar, lerem online, tem tudo no link na descrição aqui desse vídeo, pra vocês comprarem ou lerem, tudo fácil acesso pra vocês, tá?
onde eles mostram que a presença criou Lúcifer e é quase, entre aspas, onipotente, tá? The Presence, tá? Como tantos outros deuses da DC, e que ele só passou a existir quando o multiverso passou a existir. A presença, como outros deuses da DC, só existe para poder o multiverso funcionando corretamente, mas a The Presence está longe de ser perfeita. Na própria enciclopédia da DC, resume o seguinte da presença como o seguinte, abre aspas, uma vez que a realidade do multiverso começa um vasto mar de forças crescentes, dentro do qual entidades quase, entre aspas, onipotentes, como a The Presence, surgem para monitorar vários aspectos da criação, fecha aspas. A questão é que Lúcifer se matou porque não pôde controlar seu destino, comprovado quando a presença desfaz o que ele fez e o traz de volta à existência. Enquanto Lúcifer não pode escapar do seu próprio destino, Fahrenheit ela pode reescrever o destino de todos e tudo que existe abaixo de sua escala de existência, o que se considerarmos que ela existe em essência no universo da sua realidade, então não há quase nada acima dela, só o The Creator, mas como eu falei no vídeo da hierarquia de um Minico, tá no auge da Fahrenheit, ela se torna a própria The Creator. Enquanto Lúcifer tem Elana Beloc, seu sobrinho, que não só é muito mais poderoso do que ele, mas também pode criar e destruir pelo menos um universo de cada vez, tá? A Fahrenheit tem outros poderes, que são a capacidade do universo de um Minico, que existe 4 tipos de verdade: verdade vermelha, verdade azul, verdade dourada e verdade roxa, que é a menos usada, tá? A verdade poderosa, tá? É a verdade vermelha, que uma vez que algo é dito, estabelecido como verdadeiro, essa verdade se torna a verdadeira em todas as realidades. No vídeo que eu fiz da Fahrenheit contra todo o universo DC, tudo que eu falei naquele vídeo, basicamente o que a Fahrenheit faria com todo o universo DC, uma aniquilação completa de 90% ou mais do que todo o universo da DC tá em si, seria exatamente isso que iria acontecer. Se a Fahrenheit entrasse no universo DC Comics com todo o seu poder, ela poderia literalmente escrever a The Presence e todas as criações para fora da existência. É claro que isso teria uma consequência, tá? Claro, tá? Por quê? Porque a presença existe por um motivo. A presença ela foi criada por poderes superiores a ela por uma só razão. Então, se a Fahrenheit apagasse The Presence e todos os anjos da existência, ela precisaria criar algo para substituir a presença. Isso, ou ela precisaria reescrever todo o multiverso e as regras que a regem. Mas se ela fizesse isso, ela precisaria usar mentiras como uma consequência que iria contradizer a própria verdade vermelha com os próprios fatos. E uma vez que a Fahrenheit escreve algo, esse algo deixa de existir completamente sem a possibilidade de ser referido. E se as coisas refeitas começam a funcionar estranhamente e fora da ordem, algo que apagou é apagado não apenas no corpo e também na essência, mas também no próprio espaço e tempo e também nas dimensões. Lúcifer, ele sim, pode ter sim chance, pois a verdade vermelha tem uma falha. As mentiras criam brechas que enfraquecem qualquer nova verdade que seja então afirmada. A Fahrenheit, no seu próprio universo, ela é chamada de, por muitas das outras bruxas, tá? E também personagens no modo geral, como de autora. O que significa isso? Ela é quem decide o que é real e como cada realidade funciona. Enquanto Lúcifer Morningstar nem é o autor da sua própria existência, nem pode escrever o seu destino ou realidade sem nenhum outro tipo de poder superior ou desfazer o que ele fez, quem tiver dúvidas sobre algo, tá? Eu recomendo muito que você veja o vídeo de novo da hierarquia do Minico aqui no canal, tá? Ou do Elo do Lich contra Lúcifer também. Leia os quadrinhos do Lúcifer, especificamente nos anos 90, 2000, 2016, 2018. Em todas elas, Lúcifer ele é punido a cada passo que ele dá. E por mais que Lúcifer ele seja a grande besta do mal, isso atualmente não serve de nada. Pra falar a verdade, nunca serviu, né? Lúcifer ele nunca foi de fato a grande besta do mal, a grande ser todo poderoso do mal em si, não. Mas sim, quem sempre foi a grande poderio maligno em si é a grande escuridão, como vemos em Dark Crise, né? Na crise Dark, agora recentemente. E nos próprios quadrinhos é mostrado que Lúcifer não é a grande escuridão. Na HQ Monstro do Pântano de 1982, número 50, você pode ver que a grande escuridão já existia antes da presença, enquanto o próprio Lúcifer ele foi criado pela presença. A grande escuridão diz que não tinha conhecimento de si mesmo ou necessidade de um nome antes do início da criação. Enquanto Lúcifer ele sempre soube quem ele é e ele sempre será um peão da presença, o buraco da grande escuridão se mostra igual à mão da luz, que deveria ser a da presença. E nenhum dos quadrinhos do Lúcifer mostra o Lúcifer sendo páreo para a presença. E isso não só existe, tá? Mas como também é um fato. Se alguma coisa que a presença disser pro Lúcifer, o Lúcifer tem que obedecer, afinal ele é o seu pai. E como seu pai, o Lúcifer não tem poder, cara. Assim, não tem poder para disputar com a presença. Na HQ do Lúcifer de 2018, número 7, você vê o Waco
dá no soco no Lúcifer e ele cai. E também a presença dita que Skorax, a mãe do filho do Lúcifer, morreria em 3 dias. E ela então morre no 3º dia. Alguns deles dizem que quando Lúcifer mergulhou no oceano da escuridão, foi apenas ele mergulhando em uma parte de si mesmo. A grande escuridão, quando na verdade era Gardonoka e Yama também, o Senhor dos Mortos do reino que dividiu o Yondu, né? E vemos então na HQ do Lúcifer 2018, número 10, onde existem pessoas que até que distorcem, né, ou misturam, né, mitologia em si, que nesse caso é a própria mitologia hindu. E quando dizem também que o próprio Lúcifer, na verdade, é a escuridão, que na verdade não, era o próprio Yama, que já tinha uma mistura completamente de mitologia hindus aí, né? Então, para resumir, sendo mais claro aqui, tá, de algumas pessoas que já misturam em mitologias e tudo mais, como Lúcifer, ele é um ser muito poderoso, algumas pessoas usam o fator de mitologia, seja hindu ou cristã, qualquer outro tipo de mitologia, para upar o personagem, e sim, isso acontece. Sim, o Lúcifer, ele sim é poderoso, mas não precisa upar o personagem ao nível de Presence, não precisa. Outro exemplo é que Lúcifer não pode criar o seu único universo, um único universo em si, por exemplo, a presença em si, né, como se fosse a presença, pois existem dimensões que ele não pode acessar sem permissão de outros, ele pode morrer ou ser mortos por essas mesmas dimensões, e isso já foi mostrado nos próprios quadrinhos que eu já falei aqui, que eu já citei aqui também. A Fahrenheit, por ela ser tão poderosa, às vezes ela se cansa de viver, então ela morre e quando ela quiser, ela pode voltar à vida, ela simplesmente ela volta. O Lúcifer, por outro lado, ele nem sequer pode fazer algo do tipo. A Fahrenheit, ela pode manipular vazios do nada, de caqueira, por exemplo, tá? Bem como seus próprios reinos mentais e espirituais conceituais, que vivem no mundo superior, onde o conceito do infinito e possibilidades são visualizados de forma de caqueira, que ela pode manipular à vontade, enquanto o próprio Lúcifer precisa de uma carta de passagem dada pela própria presença, devido aos serviços prestados, para ela poder acessar o vazio da DC ou vertigo, né? A Fahrenheit, ela pode sobreviver em dimensões onde um ser inteiro pode ser destruído em corpo e essência, se não for poderoso o suficiente, né? E é óbvio que o Lúcifer, em seu auge, em seu momento de pico de poder gigantesco, tá? Somente o Lúcifer e Miguel já fizeram toda a criação em si, tá? Ele também destruiu a Mansão do Silêncio, que contém universos e multiversos infinitos, sem fazer uma única coisa, que também foi afirmado que outras criações já estavam lá. E quando o Lúcifer ele foi pro vazio, o vazio da DC, ele é uma coisa, um espaço infinito, né? Fora da realidade da DC em si, onde existem outras criações, ele viu criações infinitas tão pequenas. E o sonho do infinito confirmou que o Lúcifer, ele é o segundo ser mais poderoso da criação, além da presença. É claro que hoje em dia, isso tudo está mudando, né? Isso tudo mudou. O Lúcifer não é o ser mais poderoso da DC, já tem de longa data, não é mais, tá? Não é mais poderoso, o segundo ser mais poderoso da DC, não é mais. O Dream, do Sandman, né? Também disse que o Lúcifer, ele é facilmente mais forte que ele e pode destruir o infinito, o que significa que ele está acima dos conceitos que cada um dos infinitos abrange e é responsável. Por exemplo, o Lúcifer, ele disse que a morte não tem direito sobre a sua alma, e ele também destruiu o livro do destino, e ele também ameaçou matar o sonho quando o sonho veio. E o mundo dos sonhos é onde todos os deuses, onde podem dar a luz também, né? E quando Miguel ia morrer e acabar com toda a criação, o Lúcifer, ele teve que levá-lo para o vazio, que é o único lugar seguro para ele morrer, né? O Miguel. E isso é porque a gravidade da explosão era absurda, pois iria acabar com tudo. Agora o Lúcifer, ele chegou a entrar na explosão, mas não recebeu nenhum tipo de arranhão possível. A grande besta do mal pode não ser comparável ao Lúcifer, mas é uma das entidades mais poderosas da DC. O Mar de Brahma é uma entidade infinita que é alimentada pela fonte, e tudo que existe que é alimentado pela fonte. O Lúcifer até pode sim conseguir resistir à manipulação do enredo da Fahrenheit, pois se formos olhar mais a fundo, né, o Lúcifer sim resistiu à manipulação do enredo na própria presença. A Mão Vazia, tá, que é uma das entidades que, na minha opinião, teve um nerf de poder aí, se for compararmos antigamente, tá, com o atual, e reformulou totalmente a personagem, é um dos avatares da Grande Escuridão, que já combinava com a presença e força em poder. Também a Grande Escuridão existia antes de qualquer outra coisa, e antes do Overvoid, a fonte, e é claro também, né, muitos antes da presença, que só veio a existir quando o multiverso o fez. O Overvoid, o do Source, tá, a fonte, nasceu da Grande Escuridão, assim como a presença só nasceu com o multiverso dentro do Overvoid, assim como a Grande Escuridão talvez, sim, possa superar e muito a presença. E agora que vem o pulo do gato, tá? Sabe quando eu falei lá sobre a escuridão, o mar grande oceano, conhecido como Gardonoka, né, que é o nome da mitologia hindu, né? Então, a escuridão que ela é mostrada é Yama, no grande oceano, conhecido como
como Gar-Honaca. Lúcifer, ele até diz que a presença não tinha poder ali, tá? Abre aspas. Foi aqui que o mundo afundou antes que Brahma o erguesse das profundezas. Esse Lúcifer agora afunda, aqui fora do alcance do próprio Awetu, ou a presença, né? Que é um dos muitos nomes. Abaixo de todo o mundo que é. Talvez aquele pudesse ficar além do plano do seu próprio pai. Fecha aspas. E na saga Metal, o Metron ele conversa com o agente da fonte, chamado de Cronista. E ele diz que a fonte é o que alimenta tudo que existe. Mas no livro da DC, colocam a presença e a fonte como coisas diferentes. Até mesmo os quadrinhos do Lúcifer os colocam como coisas diferentes, separados, né? A DC separa a fonte e a presença, dizendo diretamente, abre aspas, pretendido pela fonte e pela presença para fornecer o equilíbrio, um exemplo cuidadosamente projetado pela engenharia multiversal. Fecha aspas. A presença só veio a existir quando o multiverso foi feito. O filho do Lúcifer afirma que Lúcifer nunca escapou do plano da presença. E mais tarde, quando Lúcifer ele se apaga da existência, apagando seu livro do próprio destino, tá? A presença desfaz tudo que Lúcifer fez, trazendo ele de volta ao plano. Elaine Belloc, que teve que salvar os dois universos, colocando eles dentro do seu próprio universo, mesclando então 3 universos em um só. Acredito que um duelo que seria interessante, né? Seria Elaine Belloc contra a Fahrenheit, já que a própria Elaine Belloc é superior ao Lúcifer. E como eu falei, o auge da Fahrenheit, cara, onde ela se torna a própria Decorator, esse poder se torna absurdamente alto, um ser supremo que praticamente não tem falhas, mas sim, existe uma fraqueza, entre aspas, por conta do seu poder, que é tão grande que é esse poder, que quando ela decide morrer, às vezes ela mal consegue reunir vontade para poder voltar à vida, né? E tirando isso, não há nada que ela não possa fazer, ou qualquer outra coisa que ela não saiba, porque todas as diferentes realidades são apenas um livro para ela. Que vale lembrar que os Basanos e os Izanami já usaram a magia e viraram o poder do Lúcifer contra ele mesmo e chegaram a matar o Lúcifer temporariamente, que mais tarde não conseguiu se libertar do reino da morte. E o anjo Melus sacrificou Elaine Belloc e a enviou para lá e salvou o próprio Lúcifer. Eu sei que esse é um duelo absurdamente difícil. Muitos fãs do Lúcifer vão dizer que ele vence por causa disso e aquilo. Outros fãs da Fahrenheit vão dizer que ela vence por causa disso e daquilo. Você vai ver isso agora aqui mesmo nos comentários aqui embaixo. Quem vence? Olha, jovens, eu tive que pesquisar bastante, ler bastante, ver muitas opiniões dos dois lados, tá? Da Fahrenheit, do Lúcifer, dos fãs, né? Pra saber o que ambos pensam, os argumentos e tal. Por assim só, eu criar meu próprio argumento, meu próprio pensamento de quem realmente venceria. E de fato, eu chego à conclusão que esse duelo, em que caso estivessem nos seus auges, a luta seria avassaladora, enquanto a Fahrenheit como Decorator se tornaria um ser, entre aspas, onipotente, assim como The Presence, né? Que é um ser, entre aspas, onipotente, Lúcifer nem sequer é onipotente, entre aspas, né? Ou mesmo comanda ou está no topo do seu universo. No Avatar da Fahrenheit, eu tenho certeza que o Lúcifer sim conseguiria vencer. Pelo menos as chances seriam mais altas dele vencer. Agora, ela, a Fahrenheit, em seu auge, na minha opinião, lembrando, é minha opinião, a Fahrenheit venceria esse duelo. Mas eu tenho que admitir que seria com muita dificuldade extrema. E como eu falei, o interessante seria a Fahrenheit contra a Elaine Belloc, ou a Fahrenheit contra The Presence, ou a Fahrenheit contra a Grande Escuridão. Esse seria um duelo que as chances da Fahrenheit perder são mais altas do que o próprio Lúcifer. Mas, na minha opinião, Fahrenheit sim conseguiria vencer o Lúcifer Morningstar com muita dificuldade. Mas quem você acha que vence, Lúcifer Morningstar ou Fahrenheit? Comenta aqui embaixo, lembrando, com educação, quem realmente vence esse duelo. E aproveite e se inscreve aqui no canal para você acompanhar outros duelos que você quer ver aqui no canal, assim como esse aqui, duelos polêmicos, duelos hypados, duelos incríveis, duelos com menos poder. Comenta aqui, também se inscreve para você acompanhar outros duelos também. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.